pastor Gilberto para estar fazendo esta oração. Vamos receber o servo de Deus com as palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Queria orar para Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, que está, meu Pai, teu servo. Senhor, meu Pai, visita agora, meu Pai, uma vez mais o coração de cada um, meu Pai. Ouve, Espírito Santo de Deus, que vai receber esta palavra, meu Pai. Ouve, Espírito Santo, nesse momento, meu Pai, se tiver algum impedimento, alguma barreira, meu Pai. Ouve, Espírito Santo, eu quero repreender todo impedimento satânico, meu Pai, diante de mim da pregação, meu Pai. Usa ele uma vez mais neste lugar. Ouve, Espírito Santo, Deus, muito obrigado. E eu creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, vai falar conosco mais uma vez. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Você precisa pregar uma palavra em nome de Jesus? Bem forte. Aleluia, Jesus, também? Mais forte, dá essa palavra mais forte. Pela oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Todo tributo seja dado ao Criador dos céus e da terra, que fez o mar e tudo que nele há. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Amém. Quero agradecer já a nossa pastora Elisângela, que me fez o convite, né? A confiança do nosso pastor presidente Gilberto, em nome de Jesus. Agradeço também quem está me acompanhando, nosso presbítero Pérez e minha amada esposa, irmã Rosa. Agradeço a vida de todos que estão aqui, como o nosso pastor Gilberto já disse no começo do culto, era para nós estar aqui. Aleluia, Deus. Era para nós estar aqui essa noite, para ouvir a instrução do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque por mais que prestamos um culto ao Senhor, em adorá-lo, glorificá-lo, render graça e honra, temos que ir embora com a instrução do Senhor. Porque é a sua instrução que nos fortaleça, que nos edifica e que aumenta a nossa fé. Aleluia. Abra suas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 17, né? Que é o tema da campanha, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 17. Eu vou estar lendo para ganhar tempo. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, diz assim o texto. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo graveto. Ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ela gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, a dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho. Então Elias deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Deixa eu aceitar, irmãos. Meus amados irmãos, a história aqui do profeta Elias é bem conhecida. Sobre enquanto com a viúva de Sarepta, em tempo de seca, que o próprio Elias profetizou durante 3 anos e meio. E Tiago, ele escreve isso em Tiago 5,17, quando ele fala que Elias era humano igual a nós, né? E ele tinha orado fervorosamente para que não chovesse sobre a terra, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Vemos também que não só a seca, mas também a desgraça veio na vida da viúva de perder o seu filho. Mas como a palavra do Senhor é a verdade, e no tempo de seca, não só sustentou a viúva, o seu filho, e a Elias, durante esses 3 anos e meio de seca. E por mais que a desgraça sondou a vida da viúva, levando o seu filho, a palavra do profeta Elias, clamando ao Senhor, trouxe de volta a vida. Agora veja bem, o que o Senhor quer tratar com nós nessa noite, perante o tema dessa campanha, é sobre preocupações. Porque hoje em dia as pessoas andam muito preocupadas com a vida alheia. E muitas das vezes esquece que a verdadeira vida não é aqui na terra, é na eternidade com Cristo. Glória a Deus. Mas o privilégio de ter essa vida com Cristo na eternidade, temos que continuar perseverando e buscando a sua presença diante da sua palavra. Porque como diz no finalzinho do versículo do texto, no versículo 25, que verdadeiramente sei que tu és homem de Deus, e que a palavra que sai da sua boca é a verdade. Porque a palavra do Senhor é a verdade.
supriu a viúva, o seu filho Elias, durante esses 3 anos e meio de seca. Mas o que chama a atenção e o que Deus quer tratar com nós, qual é a nossa preocupação ou o que estamos se preocupando? Qual é o tipo de preocupação que tira a minha paz? Ou até mesmo me impede de eu buscar mais a presença do Senhor, de estar na sua presença e de trabalhar no seu reino? Qual é esse tipo de preocupação que rouba a nossa paz e não deixa a gente viver uma vida plena com Cristo? Qual é o tipo de preocupação que bate na porta do seu coração? Qual é o tipo de preocupação que atormenta a sua mente? Porque veja, o próprio profeta, que orou fervorosamente para que não chovesse durante 3 anos e meio, e Deus acatou a palavra do profeta, e se cumpriu como o profeta proferiu. Mas mesmo assim, diante de uma seca, de um encontro diante de uma viúva que estava recolhendo os gravetos para fazer a fogueira, para fazer a última refeição dela e seu filho saborear e depois morrer, como diz o texto. Mas Jesus pergunta para nós essa noite: pare de se preocupar. Não vive na preocupação. Aí você pode dizer: mas como, pastor? Se vivermos 24 horas preocupados, preocupado com a vida alheia, com família, com filhos, com emprego, com moradia, e até mesmo no trabalhar do reino de Deus, de manter o templo, de manter a obra, de sustentar a obra, de levantar membros em corpo de obreiro, para que o reino de Deus se expande. Então há vários tipos de preocupação. Mas Jesus tem uma palavra para nós nessa noite. Jesus não quer que vivamos preocupados, porque é quase impossível fugir da preocupação, não pensar em preocupação, ou não ficar preocupado. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 33, Jesus dá uma instrução sobre as preocupações da vida. Só que no versículo 33, todo mundo conhece esse texto, quando Jesus diz: olha, busque, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Em Mateus 6,33, Jesus dá essa instrução para aqueles que vivem preocupados, que a preocupação rouba a sua paz. O segredo de você não viver na preocupação é você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Porque para e pensa na época do profeta Elias. 3 anos e meio de seca, de fome. Será que ele não ficou preocupado? A viúva só poderia fazer a última refeição e depois morreria. Você acha que ela não estava vivendo e atormentada pela preocupação, sabendo que depois daquela refeição não teria mais nada para comer e é só esperar a morte? Mas o segredo de você não viver na preocupação, para que a preocupação não tire a sua paz, é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. Então Jesus, em Mateus 6, a partir do versículo 25, ele diz:
Olha, na verdade vos digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem quanto o vosso corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante do que as vestes? Observai as aves dos céus. Ela não semeia nem colhe, nem ajunta em celeiro, e contudo o Pai Celestial não as alimenta. Aleluia. Não são vocês que têm muito mais valor do que elas? Glória a Deus. Aleluia. E quem de vocês, por mais se preocupa, pode acrescentar um côvado da sua estatura, ou uma hora que seja? Portanto, não se preocupe com as roupas. Veja como cresce o lírio do campo. E na verdade vos digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a erva que existe no campo, e amanhã lançada no fogo, não vestirão muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupeis do que comereis, do que bebereis, porque é os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Mas busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Eu vejo o ensinamento e a instrução de Jesus. Glória a Deus. Então Jesus é bem claro, olha, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer, ou que beber, ou que vestir. Mas você para e pensa, poxa, mas se eu não se alimentar, eu enfraqueço, fico doente, e pode me levar à morte. Se eu não colocar roupa, eu fico nu, eu exponho a minha nudez, a minha vergonha. Tenho, o perigo de ter o corpo descoberto, radiantes pelo sol solar e de noite pelo frio. Mas Jesus ele fala: olha, não é a vida mais importante que a comida, não é o corpo mais importante do que as vestes, do que as roupas. Qual é o sentido espiritual que Jesus quer nos ensinar essa noite? Porque por mais que o alimento, o pão, sustenta o nosso corpo físico, e as vestimentas cobrem o nosso corpo, o sentido espiritual do ensinamento que Jesus quer nos ensinar é da vida. Porque o pão, o trigo, a farinha, o azeite, ele pode alimentar o seu corpo físico, mas a sua alma, que te leva à vida eterna, é o pão da vida, e esse pão é Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Na passagem de Elias, de 1 Reis 17:7, a viúva de Sarepta, o trigo, a farinha, que faz o pão, o bolo, sustenta o seu corpo. Glória a Deus. Aleluia. O azeite te nutre o seu corpo. Mas no texto de Mateus 6, a partir do versículo 25, Oh, Deus o pão que te alimenta não é o físico, é o espiritual. E o espiritual é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro pão que vai alimentar a minha vida e a sua vida. Aleluia a Deus. Por isso que Jesus fala que não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que as vestes. E qual é a garantia disso? Se você ler Deuteronômio 8:3, Deus diz a Moisés que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na tentação de Jesus no deserto, quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado ao diabo, Mateus 4:3, o diabo tenta Jesus, Jesus 40 dias sem comer, sem se alimentar. Ele, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E no versículo 4, Jesus dá a resposta para Satanás: olha, nem só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na viúva
Mas Jesus, nessa noite, quer nos ensinar que precisamos nos alimentar da sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. De buscar a sua palavra. Louvado seja. De priorizar a sua palavra. De abraçar as suas palavras, né? De procurar viver, obedecer, andar, praticar a sua palavra. Porque evangelho sem a prática da palavra é religiosidade. Cristianismo sem viver a sua palavra é religiosidade. Na passagem de Elias, de 1 Reis 17, a fome era a fome física, mas aqui em Mateus 6,25 a fome é espiritual. A farinha, o trigo, o azeite nutre o seu corpo, mas é o que dá vida, é a palavra. Da mesma forma que se preocupamos em alimentar o corpo, devemos se preocupar em alimentar a nossa alma. E a nossa alma só se alimenta da palavra. Mas hoje em dia, as pessoas estão com fome e sede da palavra de Deus. As igrejas estão com fome e com sede da palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso dessa forma, Jesus. E já há um bom tempo que essa fome vem expandindo no reino de Deus. Porque verdadeiramente as igrejas não estão se alimentando do verdadeiro pão da vida, que é a palavra de Deus. Porque é muito oba-oba. É muito movimento, é muita profecia, é muita revelação. Mas a verdadeira revelação, que é a palavra de Deus, ninguém quer. Ninguém quer buscar. Esse alimento, o pão da vida, muitos não querem mais se alimentar. Não querem mais se alimentar da palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo, não é a vida mais importante do que a comida, não é o corpo mais importante do que as vestes. Observar as aves do céu, não semeia nem colhe nem ajunta em celeiro, e contudo o Pai Celestial as alimenta. Se Deus alimenta as aves do céu, não vai alimentar eu e você? Aleluia. Se eu e você fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Como diz lá Gênesis, no capítulo 1, no versículo 6. Agora façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Jesus está ensinando. Se Deus alimenta as aves do céu, não vai alimentar nós, que nós temos muito mais valor do que ela? Aleluia, Jesus. Verdade. Qual é a roupa que Jesus quer que nós vestimos? Porque quando Jesus vir buscar a sua igreja, você pode estar com a sua melhor roupa, seu melhor terno, sua melhor gravata, seu melhor sapato, não vai subir. Agora para e pensa, se Deus se preocupa com os animais, não vai se preocupar com nós? Se Deus traz o alimento aos animais, não vai nos alimentar? Aleluia. Se na viúva de Sarepta, quando Deus deu ordem a Elias e para o riacho de Querite, Deus já tinha preparado, porque diz o texto no comecinho, que ele já tinha dado ordem aos corvos para alimentá-lo. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Está no versículo 4. E se você continuar lendo o texto, no versículo 6 de 1 Reis 17, diz lá que os corvos traziam pão e carne de dia durante a Elias. Então Deus, Ele já preparou tudo. Basta nós confiar e buscar a sua presença. Mas buscar a presença do Senhor é buscar a sua palavra, obedecer a sua palavra e viver a sua palavra. Só que como,
Muitas denominações estão no oba-oba, no movimento, não querem mais ouvir a verdade. Como a nossa pastora acabou de falar, que o verdadeiro evangelho ele confronta. E aí o povo, por causa dos entretenimentos, das festas, das festividades, não querem mais ouvir a verdade. Só quer uma palavra que mexe com o emocionalismo, que mexe, alimenta as suas emoções, faz você chorar, mas não confronta para que haja arrependimento e transformação de vida. Jesus pode nos alimentar fisicamente, mas se nós não se alimentar espiritualmente, morreremos. Porque só há vida em Cristo. Fora de Cristo não temos vida. É difícil. Então a verdadeira vida de viver, a verdadeira vida é em Cristo. Quem não está em Cristo está morto. Alguém pode dizer, mas pastor Rogério, Deus Todo-Poderoso. como assim uma pessoa que vive sua vida normal, só porque não está em Cristo está morto? Sim! E eu provo na Bíblia. Lucas 9, 59 e 60. Os que estavam seguindo Jesus, no versículo 59, ele diz assim: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, depois eu volto de cima. Aí no versículo 60, Jesus diz assim: ó, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. É o pastor Rogério que está falando, não, é Jesus. É difícil seguir Jesus. É difícil viver com Jesus. É difícil ser discípulo de Jesus. Olha a resposta que Jesus dá para aquele que quer segui-lo. Não, Senhor, deixa eu sepultar lá o meu pai primeiro, depois eu volto e te sigo. Imediatamente Jesus responde: olha, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Olha o peso da palavra. Aleluia. Jesus está se referindo que o morto não só aquele que perdeu a vida verdadeiramente, mas aqueles que estavam vivos, mas pelo fato de não seguir ele, estão mortos. Então é muito sério. O Senhor não quer só sustentar o nosso físico. Deus não quer só suprir as nossas necessidades diárias, material, né? Financeiro, ou até, né? Você desfrutar da vida. Mas Jesus também quer alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque se nós não alimentar nossa alma com a palavra, não temos vida, porque a palavra é quem dá vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você ler João 6,25, quando fala que Jesus é o pão da vida, e quando Jesus alimenta aquela multidão, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus multiplicou lá os cinco pão e os 2 peixinhos. Só que Jesus não queria só alimentar aquele povo fisicamente, mas Jesus teve compaixão, alimentou. Todo mundo estava de barriga cheia, mas a preocupação de Jesus era alimentar a sua alma para levar para a salvação. E quando Jesus começa a pregar a palavra que alimenta, que dá a vida, que leva a salvação, o povo começou a dispensar. E quando só fica os discípulos, Jesus diz: olha, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro dirige a palavra: não, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Glória a Deus. Aí João 6,63, Jesus diz, né, que a carne não tem nada do que se aproveite, mas a palavra que vos digo é vida e vida eterna. Então é a palavra, de tanto da boca de Elias, que é a verdade da vida, é essa palavra que precisamos nos alimentar e buscar dia após dia. Glória a Deus. Porque sem a palavra
não teremos vida e nem vida eterna. Não é à toa que Jesus fala em João 8,51. Na verdade vos digo, quem obedece a minha palavra jamais verá morte. Provérbios 4,4. Glória a Deus. Apegue as minhas palavras de todo o seu coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Glória a Deus, aleluia. João 5,39, Jesus, olha, vocês não estudam cuidadosamente as Escrituras, porque dela vocês têm a vida eterna, e são elas que testificam o meu respeito. Então é a palavra que dá vida. Olha a semelhança, né, de 1 Reis 17,7, a viúva de Sarepta. Elias pede para fazer um bolo, que ele libera uma palavra, que a farinha, ou seja, o trigo não ia faltar, e que o azeite não ia se acabar. Sabemos que a farinha, né, o trigo, a farinha branca, faz a massa faz o bolo, faz o pão que nutre o corpo, mas não pode dar vida. E Jesus em João 6,25 é comparado como o pão da vida. E Jesus, João 6,33, quando Jesus declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,35, Jesus diz: olha, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim nunca terá fome. Aquele que bebe de mim nunca terá sede. Aleluia, glória a Deus. Então temos dois tipos de pão. Na passagem da viúva de Sarepta, é o pão, a farinha, o trigo que nutre o corpo. Mas em João 6,25 é o pão que alimenta o espírito. Glória a Deus. Porque Jesus vai salvar a alma e transformar o corpo quando ele vir na sua glória com seus anjos. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, os nossos corpos será transformado num abrir e fechar de olhos. De 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que te digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós vivos seremos transformados juntamente com ele. Aleluia. Então esse corpo aqui, esse corpo carnal, que é mortal, será imortal quando Jesus vir na glória. Deus e Pai misericórdia. Então, qual é a preocupação que Jesus não quer que nós vivemos? Busque o seu reino, busque a sua justiça. Você está na igreja, continua na igreja, não saia não. Se está fora, volte. É isso que Jesus quer, perseverança. Aleluia. Então busque o reino de Deus, continua trabalhando na obra de Deus, continua louvando no reino de Deus, continua cantando e adorando para o Senhor, continue pregando a sua palavra, continua congregando na sua denominação, mas não desista, não desista, porque simplesmente aquela viúva já tinha desistido. Aleluia. Aquela viúva ela já tinha desistido. Só tinha farinha para uma refeição. E se ela não cresce na palavra do profeta, É verdade, Jesus. ela tinha perdido as esperanças. É verdade. E qual o segredo de continuar na fé? Lucas 21, 19. Jesus diz: olha, é perseverando que vocês obterão a vida. Perseverar é persistir, é insistir. É continuar. Está fraco, continua. Caiu, levanta. Está desanimado, vá para a casa do Senhor. Quando você começar a adorar, louvar, ouvir a palavra, você se alegra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso que é verdade. perseverança, persistência e insistência. Aleluia. Vida com Deus, caminhada cristã, fazer a obra do Senhor é persistência e insistência. E qual é a perseverança do santo, que é a igreja de Deus? É a palavra. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança do santo.
Os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiel Glória a a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, por mais que a preocupação bate no nosso coração, atormenta a nossa mente, prioriza o reino, continua buscando, continua louvando, continua fazendo para o reino de Deus. Porque qual é a promessa que ele nos fez? A vida eterna. Qual é a promessa que Elias fez para a viúva? Porque quando Elias profetizou, quando Elias liberou a palavra, ó, vá lá, faça a sua refeição, mas primeiro, o primeiro pedaço você dá a mim. Vá lá e faz a sua refeição, mas primeiro dê a mim. Ou seja, se você crê no que eu estou falando, porque sou um profeta em nome de Deus, não vai faltar mais a farinha e não vai faltar mais a azeite. Glória a Deus. E assim foi sucedido, porque ela creu. Aleluia. E como diz a palavra, Hebreus 10:38, o justo viverá Pela da fé. fé. Amém, meus irmãos? Até aqui. Glória a Deus, em nome Deus. de Jesus, assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia.